Oi, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, né, nessa quarentena. E vamos voltar aos nossos estudos. Com certeza nós estamos morrendo de saudades de vocês. Podem ter certeza que a gente quer o bem de todos vocês aí, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos ver a aula sobre Tomás de Aquino, tá? Filosofia, página 13 a 20. Tá bom, gente? Então vamos lá então conhecer um pouquinho sobre Tomás de Aquino e conhecer também um pouquinho da escolástica, tá bom? Então vamos acompanhando aí direitinho para que vocês possam aprender com essa nova forma de pensamento que surgiu na Idade Média, tá bom? Vamos lá começar? Primeiramente, gente, a gente tem aí, olha só que frase linda aí do Tomás de Aquino, né, que é o grande representante da escolástica, que é a forma de pensamento que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então nós temos aí, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então é muito interessante, né, o questionamento dele, que ele vai falar sobre o quanto é importante nós sermos humildes para a gente, né, começar a ter a sabedoria. Como mesmo, né, o próprio Sócrates comentava, né, só sei que nada sei, o próprio Sócrates, ele enfatizava que ele não sabia de todas as coisas. E aí a gente vê o Tomás de Aquino demonstrando que a gente tem que assumir a nossa humildade, que ninguém é melhor que ninguém é mais sábio que ninguém, e que é importante a gente ter a humildade para que a gente possa conseguir chegar nessa sabedoria que é essencial para a gente obter o conhecimento, né, gente? Agora só alguns detalhes bem interessantes, tá? Pessoal, só para lembrar, eu coloquei alguns pontos importantes aí sobre a escolástica, tá bom? E sobre também o Tomás de Aquino. Então, tudo que eu falar aqui para vocês estará aí na página 13 até a página 20, tá bom? Então vamos acompanhando. Primeira coisa, a escolástica chega ao seu momento com Tomás de Aquino, momento em que a razão se proporciona ao pensamento católico. Então vocês lembram que a patrística ela teve origem através dos padres e que agora a gente vai ter a oportunidade da gente ver como que o lado da razão vai ser predominante junto com o pensamento da igreja, tá, gente? Aqui na escolástica nós vamos ver a forma de pensamento surgir nas universidades e nas escolas, tá? E nós vamos ver também que esse pensamento racional, que é essa preparação, né? Porque a iniciativa, o objetivo é fazer com que as pessoas possam aprender para o lado racional e possam aprender também através da igreja, tá? Tomás de Aquino valoriza o que Santo Agostinho fez no início do pensamento filosófico da Idade Média. Então, Tomás de Aquino ele vai valorizar todo o trabalho que o Santo Agostinho fez lá na Patrística, que nós já conhecemos, tá bom? Tomás de Aquino busca em Aristóteles as orientações para unir a filosofia grega com a fé. Então é bem curioso isso, que o Tomás de Aquino ele vai buscar em Aristóteles as respostas para juntar, né, o lado racional com a fé, que é muito importante isso. Tomás de Aquino conhece as obras de Aristóteles através de dois filósofos árabes, chamados Avicena e Averroes. No livro vai estar comentando sobre isso. O Avicena e Averroes foram dois filósofos árabes que tiveram conhecimento das obras de Aristóteles e, por conta das obras de Aristóteles, aonde o Avicena e Averroes passavam na Europa, eles deixaram, né, na Europa esses livros, né, comentando sobre as obras de Aristóteles. Então aí a Europa vai começar a entender o pensamento, né, de Aristóteles através do momento que o Avicena e Averroes levam as obras do filósofo grego para a Europa, tá bom? Agora só que bacana, gente. A gente tem aí, olha como é que eram divididas as matérias que as pessoas aprendiam na escola, no período da escolástica. Nós temos aí, ó, são 7 matérias, então são distribuídas da seguinte forma. Nós temos o trivium significa 3, tá?
Então eram gramática, retórica e dialética. Retórica é a arte de falar em público, tá, gente? Dialética é a forma de como você pode debater as ideias. E aí a gente tem um quadrivium. Quadrivium significa 4. Que aí, ó, olha só quais eram as matérias aí do quadrivium. Aritmética, geometria, música e astronomia. Olha só que bacana aí como era dividido as 7 matérias que eram utilizadas no período da escolástica, tá? Um pouquinho da biografia do Tomás de Aquino, gente. Ele nasceu em 1225, tá? Numa região, né, da Roca Seca, que fica mais ou menos ali na Itália, ali por ali naquela região, tá? Gente, o Tomás de Aquino, ele nasceu numa família real, tá? Então a família dele tinha muito dinheiro. Ele era descendente das famílias reais da França, Sicília e Aragão, tá? Então a descendência da família dele é da região ali, tem alguma descendência da Itália, mas nós temos ali da França, né? Iniciou sua educação no mosteiro de Monte Cassino, mudou para Nápoles, tornando universitário. Tá vendo, gente? Então, olha só, ele teve vontade de se tornar, né, um grande nome da igreja e ele foi para um mosteiro estudar lá. Ele estudou artes liberais e entrou para a ordem dominicana, abrindo mão de tudo, exceto aos estudos voltados à filosofia e ciências. Então, ele quis se tornar um grande religioso dentro da igreja, então ele abriu mão de tudo, gente, da fortuna que ele tinha, de toda a vida pomposa que ele tinha, para ele se dedicar claramente à ordem dominicana. O que seria a ordem dominicana? É para ser um representante da igreja. Tá? Ele abriu mão de tudo, de todo o luxo que ele tinha para ele se dedicar à igreja. Tá? Olha só um fato curioso aí que eu coloquei aí para vocês. Ó, sua família não aceitou o fato dele ter entrado para a ordem dominicana. Tomás de Aquino, decidido e firme na sua decisão, continuou estudando teologia. A família dele não aceitou, gente, dele se tornar um grande religioso na igreja. Por quê? Porque a família achava que ele seguiria o caminho militar, tá? Então é interessante a gente notar aí que o Tomás de Aquino ele estava bem decidido a respeito de tudo isso. E ele morreu em 1274, com 49 anos, tá? E aí, gente, olha só que interessante. Nós vamos ver a diferença. Tomás de Aquino, na página 14 e na página 15 do livro de vocês vão perceber que tem aí um título chamado O Pensamento Tomista, tá? O pensamento tomista é a forma de pensamento que Tomás de Aquino ele vai pensar e ele vai ensinar as pessoas a observar o que significa, o que Deus representa, o que os seres criados por Deus representam, e é muito interessante. Olha só que interessante, ó. Vocês vão ver aí na página 15, você vai ver uma tabelinha escrito assim, ó, de um lado Deus, né, escrito essência, tá? E de outro você vai ver assim, ó, criaturas. Então você vai ver na página 15 que vai ter uma tabelinha. Eu coloquei de uma maneira aqui interessante para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. A palavrinha ente significa o que existe. Para o Tomás de Aquino, ente é o primeiro motor que pode ser conhecido pela inteligência humana. Está além do nosso tempo. Não sabemos como ele funciona além da nossa forma de se pensar. Para o Tomás de Aquino, ente é Deus, tá, gente? É Deus. Então é interessante a gente notar aí que ele está querendo mostrar para a gente que o ente é o primeiro motor que deu origem a tudo que existe no nosso planeta, na nossa natureza, diante do nosso redor, tá bom? Já a palavrinha ser, na opinião dele, ser significa, é uma forma de se pensar que o ser ele é uma criação que vem de um ser superior e possui uma essência divina que o faz existir. Então olha só que interessante. Enquanto que o ente é o primeiro motor que deu origem a tudo que existe ao nosso redor, a gente vai ter um ser. E esse ser vai ser a criação de Deus, tá? Então, é uma criação que vem de um ser superior e que possui uma essência divina que o faz existir, tá bom?
Então é essa diferença entre ente e ser. Ente é Deus, é a essência, é aquele que vai dar toda, né, é aquele que vai dar origem a tudo que existe ao nosso redor, é o ser superior. E o ser são as criaturas que são criadas por Deus e que existem ao nosso redor, tá bom? Na página 17, a gente, né, aqui é a tabelinha que eu comentei com vocês, né, de um lado Deus, e nós temos as criaturas também, tá? Então Deus, ele é um ser imutável, ele é um ser infinito, né? Imutável, que ele não muda, ele é infinito, porque ele permanece, né? Olha só lá a criatura lá, ó, por exemplo, a criatura ela é mutável, ela se transforma, né? E as criaturas são finitas, então as criaturas têm um momento de nascimento e um momento da morte. Então mostra a diferença entre Deus e criaturas, tá? Olha lá, ser necessário, Deus. Então, para Tomás de Aquino, Deus é o que dá toda a vida necessária para tudo que existe ao nosso redor. Ele é o primeiro motor que deu origem a tudo, tá? E as criaturas são seres contingentes. O que significa essa palavrinha contingente? São seres criados por Deus, tá? Na página 17, gente, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vai ter aqui assim, ó, o tempo em Tomás de Aquino. Esse tempo, para Tomás de Aquino, ele é muito curioso, ele é muito interessante. Eu vou destacar aqui, ó, esse parágrafo aqui para vocês, ó, este aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vai falar claramente isso aqui, ó. Esse agente, primeiro motor imóvel de toda a realidade, é Deus. Ou seja, ele move toda a realidade sem se mover. Fica evidente que, uma vez que Deus é o motor de todas as coisas e possui natureza imóvel, então não é possível expressar temporalmente a realidade divina, já que esta não sofre mudança. Então ele está falando aqui para a gente o seguinte: se Deus é o primeiro motor do mundo, é o que vai dar origem a tudo que existe ao nosso redor, né? Então que o tempo dele é infinita em relação ao tempo das criaturas na Terra. Entenderam, gente? A forma de pensamento dele? O tempo de Deus, ela é infinita. O tempo de todas as criaturas que ele criar já são finitas. Entendeu? Então, é por isso que é interessante a gente notar aí a forma de pensamento que o próprio Tomás de Aquino criou, tá? Então, isso é muito interessante a gente notar, tá bom? Outro detalhe importante também são as atividades que vocês vão ter que fazer, tá, gente? São as atividades aí que vocês vão ter que fazer, da página 16, da página 14, desculpe, gente, da página 14 até a página 20, tá? A respeito de tudo isso que nós já estamos falando aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Vocês têm aí meu WhatsApp aí, é só entrar em contato que a gente tá aí para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês e estaremos juntos aí em breve, tá bom? Beijão, gente, obrigado.